Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém. Vamos para o nosso devocional. Formoso Deus e amado Pai, graças te damos por sua misericórdia e por sua fidelidade. Obrigada, Senhor, porque tu és Deus perfeito. Produzistes para nós uma semana rica, ó Senhor, com muitas respostas, com o seu cuidado, com o seu amor, com o seu favor, com sua graça, com sua fidelidade. Obrigada, Senhor Jesus, porque tu és Deus perfeito, tu és o juiz justo. Obrigada, Jesus amado, porque tu tens feito infinitamente mais do que pedimos e pensamos que vamos receber de ti. Senhor, estamos diante da tua presença para aprendermos mais sobre os devocionais e sobre as armaduras. A armadura que o Senhor tem disponível para nós, cada item. É importante, Senhor, que estejamos aprendendo para usarmos, pondo em prática, Senhor Jesus. Toma esse devocional nas tuas mãos. Toma um lugar de primazia aqui, em nossas mentes, em nossos corações, em nossas vidas, cada uma das áreas de nossas vidas. Vai, Senhor Jesus amado, nos mostrando onde é, Senhor, e qual é o ponto, ó Deus, da nossa armadura que porventura esteja precisando ser limpa, polida, afiada, lustrada em Cristo Jesus. Pai, com clareza, com profundidade, comprimento, altura, largura, sob medida. Fala conosco. Nós somos dependentes de Ti. Nós precisamos de Ti. Então dê-nos o discernimento, a sabedoria, o entendimento, a compreensão. Dê-nos inteligência, Senhor. Nós sabemos e reconhecemos que se o Senhor não nos capacitar, o que há de ser de nós? Pai, muito obrigada, porque o Senhor é bom e a tua fidelidade e misericórdia dura para sempre. Obrigada, Jesus amado. Oramos assim no nome santo e glorioso de Jesus Cristo. Amém. Vamos hoje falar sobre a espada do Espírito Santo. Lá em Efésios, capítulo 6, do versículo 14, 11 em diante, nós estamos falando da armadura que o Senhor nos deu e nos disponibilizou para que estejamos usando-a todos os dias, diariamente. Ela é uma armadura espiritual que devemos pô-la todos os dias. Amém? Vamos lá? Tomai a armadura do Espírito, que é a palavra de Deus. A única arma ofensiva da armadura, ela é a ofensiva, porque as outras são defensivas. Vocês sabiam? Inclusive o escudo da fé, ele nos protege. O escudo da fé, ele é assim, ó, tá vendo aqui como se fosse uma tampa de panela? Então, é assim o escudo da fé. Bom? E nós devemos estar usando-o sempre. Ah, mas para quê? Para apagar os dardos que Satanás lança contra nós. Sim, está na Bíblia. Mas hoje falaremos sobre a espada do Espírito Santo. A espada não é uma emoção, tá? Não é um sentimento. Não é isso. Não é achismo espiritual. Ela é a palavra de Deus que é viva e eficaz. Aqui estamos nós. A primeira parte do versículo, ela diz assim, ó. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração.
Viu como ela é muito importante? É uma arma muito importante que devemos estar empunhando-a. A palavra corta, separa, confronta, revela, expulsa mentiras. Mais cortante que uma espada de 2 gumes, é o que acabamos de ler. Quem não conhece a palavra, apanha, sem saber por quê. Como diz na palavra de Deus também, que o meu povo padece por falta de conhecimento. Veja aqui, em Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Viu? Esta é a primeira parte do versículo 6, tá? Porque a segunda parte já não se encaixa muito bem no nosso contexto momentâneo, tá? Então, quem não conhece a palavra, padece, apanha, sem saber por quê. Aceita mentiras como verdade, confunde voz de Deus com emoção, vive à mercê do engano. Eu vou dizer para vocês, olha, não é muito difícil, tá? Do inimigo fazer uma vozinha suave e se passar por Deus, não, porque ele faz isso. Sim, mas ele vem como acusador e temos que tomar muito, muito, muito cuidado. Muito. Pedir confirmação do Espírito Santo. Pedir que o Senhor nos oriente. Temos que estar capacitados e armados. Não basta ter Bíblia em casa, não basta ouvir versículos soltos. A espada precisa estar empunhada e afiada. Algumas coisas tiram poder dessa arma. Negligenciar a palavra, viver só de revelação, sem escritura, usar versículo fora de contexto, terceirizar o relacionamento com Deus. Sabe, teve um tempo atrás e eu vi uma jovem falando sobre o que ela aprendeu em dar a melhor parte para Deus. E eu fiquei prestando atenção e eu achei a coisa mais linda. E desde então eu tento, não é sempre que consigo, mas eu tento. Às vezes me sinto assim, Senhor, eu não consegui, mas eu vou tentar novamente. Eu não vou desistir, eu continuarei tentando. Ela disse assim, que quando ela acordava, primeiro ela pegava o telefone, ela ia para a rede social, para a internet e tudo mais, e aí ia para o WhatsApp, ia falar com mãe, com pai, com amigo, com avó, com tio, periquito, tudo mais. Quando ela tinha terminado de fazer as coisas dela, às vezes ia até no aplicativo do banco, pagar uma conta, fazer assim, fazer assado, virou e mexeu, aí é que ela ia tirar uns tempinho curtinho, porque já tinha muitas outras coisas para fazer, que no caso era fazer almoço, fazer lanche, café da tarde, janta e tudo mais. Aí ela tirava um tempinho para fazer um devocional. Aquilo foi incomodando, até que um dia o Espírito Santo falou com ela. E ali ministrou profundamente no seu coração e ela veio a aprender e a compartilhar este aprendizado conosco. Ela explicou que a primeira parte do pedaço do bolo do nosso aniversário não é algo muito importante. Quando estamos numa festa e alguém corta, alguém vira pra gente, é o nosso aniversário, digamos assim.
E alguém fala assim: o primeiro pedaço vai ser para quem? Vai ser para o pai, vai ser para a mãe, vai ser para o marido, vai ser para o namorado, e essas coisas. Não é? E a gente fica pensando: para quem eu dou o primeiro pedaço? Não é mesmo? E você vai lá e se esforça. O primeiro pedaço do seu bolo, quem ganha, todos consideram que aquela pessoa é muito importante para você na sua vida. Isso é um dito popular. Isso não só um dito popular, mas se tornou um costume popular, uma tradição popular. E então, você deve imaginar assim: todos os dias você ganha um bolo de Deus. É a sua vida. Você acordou. O seu primeiro pedaço do bolo você está dando para quem? Para as preocupações de: ai, já acordei. Ai, já tenho que fazer isso, tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que isso. Ai, hoje eu tenho que fazer isso. Mas você nem deu bom dia, Deus, muito obrigado por me acordar. Mas você nem falou: Senhor, muito obrigado pelo dia que amanheceu. Muito obrigada pelo fôlego que tu me dá. Sabe, isso é terceirizar relacionamento com Deus. Quando você dá para Deus o seu primeiro pedaço do bolo, Ele também te retribui. Então experimenta, faça um propósito consigo mesmo. A partir de amanhã, durante esta semana, tente dar o seu primeiro pedaço do bolo para Deus. Como é que você vai fazer isso? Peça ao Espírito Santo para que te direcione. Você pode fazer assim: acordou? Senhor, muito obrigada. Ó Deus, muito obrigada porque tu me permitiste acordar viva. Eu estou bem, eu estou respirando. Senhor, muito obrigada pelo dia de presente que tu estás a me dar. Sê comigo durante todo o dia, tudo que eu vier a ter que fazer, que o Senhor faça juntamente comigo. E se eu não for, se o Senhor não for, não me deixe ir, Pai. Experimente. Experimente. Você que vai trabalhar, diga: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque tu me acordastes. Estou a me preparar para ir para o meu trabalho. Ó Deus, venha comigo. Senhor, prepara a condução, prepara o ônibus, prepara o meu dia. Senhor, todas as decisões que eu vier ter que tomar, ó Pai Celestial, que tu venha me inspirar, me capacitar, me orientar, me direcionar. Me ajuda, Senhor. Eu preciso de ti. Reconheça. Porque esta é a verdade. Nós precisamos do Senhor. Você sabia que ao fazer isso você vai criar um relacionamento e intimidade com Deus? Sim. No deserto, Satanás tentou Jesus e Jesus respondeu: está escrito. Vejamos, estamos aqui em Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus, veja bem. Então o tentador, Satanás, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito. A palavra. Ele estava e o tempo todo com a espada desembainhada. A espada do Espírito Santo. E a espada também é a nossa boca. Está em Provérbios. Veja, eu vim aqui para mostrar para vocês. Provérbios, capítulo 12, versículo 18 diz: alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos lábios é medicina. Dos sábios, a língua dos sábios é medicina. Então devemos tomar cuidado, porque a nossa língua é como
uma espada. Tanto ela corta para o bem, quanto ela corta para o mal. Tanto ela profetiza coisas boas, repreende em nome de Jesus, quanto ela também, se não vigiada, pode abrir portas de maldição e pode também amaldiçoar a vida de alguém, pode matar, pois é, pode também falar murmurações e dentre muito mais, ter uma língua mentirosa. Devemos tomar cuidado. Também quero lembrá-los, a vitória veio pela palavra, não pela força. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, fala da batalha de Josafá. Eles adoraram. Veja, a vitória veio pela palavra, não pela força. Eles não lutaram. Eles estavam morrendo de medo de lutar. O exército do outro lado era extremamente maior e eles estavam... Vou fazer o quê? Vamos adorar. Começaram a adorar. E diante de um grande exército, a vitória veio pela adoração e não pela força. Veio pela palavra e não pela força. Davi disse: eu vou contra ti em nome do Senhor. Antes da pedra veio a palavra. Aqui, 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Vocês viram? Vocês perceberam? O filisteu estava armado até os dentes. Davi até tentaram colocar a armadura de Saul em Davi, mas ela era muito grande e pesada. Davi não dava conta nem de andar. Pois bem, ele falou: eu vou do jeito que eu tô, eu vou. Deus vai comigo. Veja bem, você não tem como colocar a armadura de outra pessoa, tem que ser a sua. Deus fez a apropriada, ajustada para você. Então tome posse da sua armadura hoje. Lustre cada item da sua armadura e peça ao Espírito Santo para que te ensine. Quando a espada está enfraquecida, desafiada, vamos dizer assim, cega, fraca, os sonhos começam a mostrar isso. Deus revela falta de palavra em símbolos. O Senhor, Ele fala conosco. Deus ministra em nós de diversas formas. Basta que estejamos alinhados com Ele e atentos ao que Ele está a nos falar. Muitas das vezes eu já orei e pedi direcionamento, pedi respostas, pedi compreensão. Deus me deu tudo que eu precisava. Mas sabe o que aconteceu? Eu não entendi. Por quê? Porque eu estava muito preocupada em esperar, em ficar atenta, em receber a resposta, em entender a resposta, quando na verdade eu deveria ter apenas descansado e esperado em Deus, porque a resposta vem como Deus falou para mim enquanto eu estava ali na sala, num outro dia que falei para vocês no devocional. Ela vem não quando queremos, mas quando precisamos, e o Senhor assim nos faz. No tempo dele recebê-la. E preste atenção: sonhar com espada quebrada, arma sem fio, arma que não corta, perder a espada, não saber usar a arma,
indica falta de autoridade espiritual. Sonhar que é atacado e não reage, você fica estatalado, foge sem lutar, tenta falar e não consegue, é acusado sem resposta, pode mostrar a ausência da palavra ativa. A espada também sai da boca, assim como falamos lá em Provérbios. Sonhos com boca costurada, isso é um problema. Voz bloqueada, garganta apertada, não consegue falar, apontam dificuldades de declarar a verdade. Eu já sonhei em que eu não conseguia falar, eu não conseguia expressar. Muitas das vezes já fui atacada em sonhos. Hoje a ciência fala de pesadelo, né? Mas nós entendemos que o reino espiritual, ele é vivo, ele é ativo, né? E o Senhor, assim como usa os sonhos para falar conosco, o inimigo usa sonhos para nos atacar. E eu não sei se vocês já foram atacados, em que vocês tentavam repreender em nome de Jesus, mas não conseguia falar. Já aconteceu isso comigo. A ciência chama isso de paralisia do sono. Mas nós, que somos servos de um Deus vivo, compreendemos a fundo o que isso significa. Não só cientificamente isso é uma paralisia do sono, quanto isso é também um ataque à nossa vida espiritual e até mesmo física. Porque existem ataques que, de certa forma, desencadeia reações físicas no nosso corpo e nós nem percebemos. E muita gente, eu já vi casos de acordar toda arranhada ou arranhado, com um roxo aqui ou um roxo ali, e não sabe como obteve isso. Mas o ataque foi tão feroz que a pessoa, passou por tudo isso. Então, o reino espiritual, ele é ativo. E nós devemos estar com a nossa armadura tinindo, sempre com a espada afiada. Quem não conhece a palavra, ora, mas não sustenta. Começa bem, mas recua, para no meio do caminho. Se encontra uma dificuldade, volta, para, estagna, não consegue avançar. Se confunde facilmente, cai em falsas interpretações. A espada se afia com leitura bíblica, meditação na palavra do Senhor, a prática da palavra. Como você vai praticar? Você vai ler e você vai praticar no seu dia a dia. A palavra do Senhor é que todo dia nós praticamos, nós falamos os versículos. E obediência. Palavra sem prática vira teoria. Nem todo sonho é ataque, nem todo símbolo é literal. Ore sempre e peça: Espírito Santo, me ensina. As orações são convites para voltarmos à palavra de Deus, alinharmos a nossa fé e a Escritura com Cristo, abandonar os enganos e fortalecer a autoridade espiritual em Cristo Jesus. Então vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos por este ensinamento. Tu nos tem ensinado, creio que capacita-nos todos os dias também, Pai Celestial. Muito obrigada, Senhor, por se revelar a nós de diversas formas, em diversas áreas. Pai, que estejamos atentos, vigilantes e com os componentes das nossas armaduras tinindo, lustrados
em Cristo Jesus, alinhados contigo, nosso coração, nossa mente, nossos pensamentos, nossa vida, nossos pés, ó Senhor amado Deus. Com teu Espírito Santo ensina-nos, direciona-nos, inspira-nos, dê-nos estratégia, nos capacita, nos fortalece, nos ajuda, ó Pai, porque sabemos que sem Ti nada somos ou fazemos. Para a glória de Deus nós existimos. Tu nos fizestes e nos tem como a menina dos teus olhos. Glória seja dada eternamente a Ti, Jesus Cristo. Nós te agradecemos por Tua bondade, misericórdia e fidelidade. Derrama, ó Senhor, do Teu óleo santo sobre nós, do alto de nossa cabeça, à planta de nossos pés, e cobre-nos com o Teu sangue, revestindo-nos com Tua armadura. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Até amanhã, se Deus quiser. Amém?